Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre gestão da qualidade. Nosso assunto de hoje é ISO 9001, versões 2008, 2015. O tópico a ser abordado é ISO 9001, versões 2008, 2015. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de compreender as diferentes versões da ISO 9001, conhecer quais os itens foram mudados na nova versão de 2015 e entender por que essas mudanças foram necessárias. Vamos começar então. Vamos lá. É importante salientar de início que a ISO 9001 de 2015 não é uma nova ISO. Trata-se de uma nova versão que reforçou alguns conceitos, reformulou outros que assim geraram melhor entendimento e propiciaram uma aplicabilidade ainda mais precisa na norma. Então vamos lá. É uma nova ISO? Não, não é uma nova ISO. Tem muita coisa diferente? Não, não tem muita coisa diferente, mas vejam, a anterior era de 2008. 2008 já ficou lá para trás. De 2008 a 2015, nós temos aí um período praticamente de 7 anos. E nesses 7 anos, principalmente no mundo de hoje, globalizado, com tecnologia, é muito tempo. Em 7 anos muitas coisas alteram. Vejam por você, o que é que você fazia 7 anos atrás, o que é que você usava 7 anos atrás e que hoje já mudou muito. Então é igualzinho com a norma, ela precisa ser atualizada, ela precisa ser adaptada. Vejam só, não significa agora que as empresas que seguiam a versão 2008 agora precisarão mudar todos os processos. Não, calma, vamos ler. Alguns requisitos foram atualizados. Isso significa que você vai fazer pequenas mudanças, apenas isso. Mas lembrando, a gestão da qualidade é a gestão da qualidade. Qualidade ela sempre existiu e sempre vai existir. Mas nós temos clientes novos, os clientes estão cada vez mais exigentes, nós temos um planeta globalizado, nós temos uma questão de meio ambiente, nós temos uma questão de cuidar, né, do nosso planeta, então tudo isso tem que ser revisto de tempos em tempos e tem que ser aplicado dentro das empresas. Assim como algumas doenças novas começam a surgir também, então eu preciso cuidar para que isso não venha a atingir o meu funcionário e assim por diante. Quais são então as novidades? Existe um anexo chamado de SL, que é uma estrutura de alto nível. Esse é um anexo que é uma novidade. Não vai adiantar aqui agora eu ler este anexo inteiro, porque senão nós ficaríamos aqui um longo tempo, mas é um anexo que as empresas precisam avaliar, precisam olhar, né? E ela é uma estrutura de alto nível ali para gerência. Questão do risco. Então veja, importante, a questão do risco. A gestão da qualidade não é só a qualidade final do produto, mas o risco que pode acontecer dentro da empresa, risco com o produto entregue. Eu tenho que tomar muito cuidado hoje. Ao entregar um produto para um cliente, o cliente não pode ter problema com esse tipo de produto de jeito nenhum. Eu não sei você, mas se você tiver filho em casa, você vai entender o que eu estou dizendo. Nós, quando éramos crianças, a gente costumava brincar com qualquer tipo de brinquedo, a gente costumava brincar na rua, que eles tiveram a possibilidade, e não tinha muito esse tipo de problema. Mas como funciona hoje em dia? Existem brinquedos específicos, existe aquela tinta, onde se a criança ingerir a tinta não tem problema, existe aqueles brinquedos que se a criança bater com o brinquedo na cara, no corpo, ela não se machuca, existem brinquedos que ele é pintado com uma tinta, que se aquela tinta descascar não faz mal à criança. Vejam que na nossa época ninguém se preocupava muito com isso, mas hoje em dia toda essa preocupação existe, né? E o alinhamento com o ciclo PDCA, isso é muito importante, né? Esse alinhamento ele não existia e agora existe esse alinhamento com o ciclo PDCA. Eu vou até mostrar aqui para vocês um fluxograma, na verdade isso aqui é um macrofluxograma que falam, né? Enfim, ele é bem amplo, mas aí mostram as diferenças que aconteceram dentro do ciclo PDCA. Então, se vocês derem uma olhada, eu não vou ler todos neste momento, mas ali tem o planejar, o fazer, o checar e o agir.
E eles mudaram justamente dentro de alguns requisitos dentro ali da ISO. A ISO 2000, da versão 2008, ela não tinha essa concatenação que tem agora. Já a ISO versão 2015, olha que interessante, ali em alguns requisitos, como no requisito 6, o requisito 7, o 8 e o 9 e o 10, você vai inserir agora o PDCA, né, dentro deste novo modelo. Vejam só, não é um modelo novo. Se você olhar o modelo antigo, ele é muito parecido, mas é um modelo já adaptado às realidades de hoje em dia. Bom, eu vou falar um pouco deles para vocês de uma maneira mais resumida, né? Porque a coisa é um pouco ampla, né? As mudanças elas têm uma série de requisitos aqui e isso tem que ser estudado dentro das empresas. Mas, quais foram os requisitos que mudaram? Do 4 ao 10. Os anteriores não foram alterados. E aqui foi uma questão de nomenclaturas. Todas as cláusulas foram mudadas? Não, foram algumas delas. Eu vou mostrar aqui de uma maneira sucinta para vocês entenderem. Então, por exemplo, o requisito número 4 é no contexto de organização, né? No contexto da organização, ali em 2008 falava sobre generalidades, falava sobre manual de qualidade, requisitos gerais. Esse ponto, quando se passa para 2015, agora eu começo entendendo a organização e seu contexto, entendendo as necessidades e expectativas das partes interessadas, determinando o escopo do sistema de gestão da qualidade e por aí vai. Vejam que eu mudo um pouco, principalmente a forma de abordar a situação. No requisito número 5 é a parte de liderança, a liderança dentro da empresa. Isso também é muito importante. Na ISO, na versão 2008, falava-se sobre responsabilidade da direção, comprometimento da direção, política de qualidade, etc. Quando eu mudo para a versão 2015, olha que diferença. Que palavra que eles utilizam aqui? Que inclusive é uma palavra muito utilizada hoje, que é a questão de liderança. É o comportamento da liderança da empresa. Por quê? Porque não se vê mais hoje um chefe, se vê um líder dentro da empresa. Não se vê mais uma gestão, aquele gestor, não, se vê um líder. Olha o posicionamento. As pessoas podem ser as mesmas, mas hoje ele tem que ter um comportamento de líder. Então vejam que o ajuste ele se faz necessário. No requisito número 6, que é a questão do planejamento, né? Na versão 2008, planejamento do sistema de gestão da qualidade, ação preventiva, objetivos da qualidade, generalidades e etc. Quando eu passo para a versão 2015, eu tenho ali no 6.1, ações para abordar riscos e oportunidades. Vejam qual que eu coloquei aqui? Riscos. Vejam que isso foi uma coisa que foi inserida. Objetivos de qualidade e planejamento para alcançá-los e o planejamento das mudanças. Olha só, eu coloquei aqui, parece que não, mas eu fiz uma mudança. Coloquei a questão dos riscos. Na de 2008 estava como ação preventiva. Não deixa de ser prevenir riscos também, é só questão de nomenclatura. Requisito número 7, apoio. Apoio aqui, ó, eu estou falando agora de gestão de recursos, né? E recursos aqui pode ser recursos materiais ou então recursos humanos. Ali eu tenho gestão de recursos humanos, competências, treinamento e conscientização de todos os colaboradores, comunicação interna e etc. Na versão 2015, eu já passo para a questão de conscientização. A conscientização já aborda tudo isso. Treinamento, competências. A conscientização quer dizer, se eu treino, eu já tenho um funcionário, um colaborador que esteja consciente. A questão da comunicação e informações documentadas. Vejam como é importante. Comunicação e informações documentadas. Não basta apenas falar com o colaborador, não basta apenas o colaborador saber. É importante que esteja documentado, é importante que ele receba e-mail, é importante que isso esteja afixado em quadros dentro da empresa. Essa informação é muito importante. Antes não se fazia isso? Também se fazia, mas agora está dentro da norma e tem que se ter uma atenção um pouco maior. O requisito número 8 trata das operações, né? Na realização do produto, planejamento da realização do produto, processos relacionados a cliente, projeto em desenvolvimento e assim por diante.
Quando passamos para a versão 2015, mais atualizada, na questão da operação, agora vejam, planejamento e controles operacionais, requisitos para produtos e serviços e assim por diante. Mudou-se muita coisa? Na nomenclatura novamente, mas é questão aí de cada empresa. Vejam só, todas as empresas vão ter que se adequar? Sim, todas as empresas precisam se adequar. Mas às vezes a tua empresa já está fazendo um processo correto. Às vezes a tua empresa já está fazendo o processo que está ali, só está em palavras escritas um pouquinho diferente. Afinal, quando se muda, sempre a gente utiliza aí nomenclaturas diferentes para novos tempos. Então, às vezes a sua empresa, a única adequação que ela tem que fazer é no documento e às vezes um processo ou outro. Vamos para os dois últimos. Requisito 9, avaliação de desempenho. Vamos analisar aqui as mudanças. Na versão 2008, verificava-se medição, análise e melhoria, auditoria interna e análise crítica pela alta direção. Na versão 2015, vejam que não há muita mudança, mas a nomenclatura aqui é interessante. Na avaliação de desempenho, faz-se o monitoramento, a medição, a análise e a avaliação. Também existe a auditoria interna e a análise crítica pela direção. Vejam que não houve muita mudança aqui, mas vejam como a nomenclatura ela é interessante, principalmente no nosso último item. Nosso último item de 2008 diz assim, análise crítica pela alta direção. E do lado diz, análise crítica pela direção. O que quer dizer isso? Nós estamos vivendo um momento hoje em dia que as empresas elas já não estão mais tão verticalizadas. Agora nós estamos um pouco mais de maneira horizontal. Então, não se vê mais muito cargo dentro da empresa, e sim responsabilidades. Toda pessoa tem a responsabilidade. Por isso que parece bobo, mas tiraram a palavra alta direção, porque não precisa se usar alta direção. Precisa se usar somente análise crítica pela direção. Quanto mais eu horizontalizar a empresa, melhor fica. Então vejam essas mudanças, elas existem só de tempos em tempos, mas muitas coisas mudam só a nomenclatura. E o requisito número 10, que é a questão da melhoria, melhoria contínua, ação corretiva e melhoria contínua. Veja, os dois utilizam a questão de melhoria contínua. O que muda aqui para a questão da versão 2015? Muda o 10.2 ali que diz não conformidade e ação corretiva. Então, na verdade, o que eu quero verificar aqui, não só a ação corretiva, mas eu vou verificar aqui aquilo que também não está conforme segundo as normas. Vejam, é importante verificar não só a ação, mas antes da ação, o que é que não está conforme, o que é que não está correto, e depois tomar essa ação corretiva, e para isso eu consigo fazer a melhoria. Vejam, algumas coisas mudaram, a maioria delas se adaptaram. Professor, significa que a próxima será só daqui 7 anos? Não. Por enquanto, nós temos a diferença entre a versão de 2008 e 2015. Pode ser que lancem uma próxima versão ou até já lançaram uma próxima versão, mas a versão mais atual, por enquanto, é a versão de 2015. Bom, deixo para vocês aqui um Saiba Mais. Nesse Saiba Mais ele vai mostrar um pouco mais detalhado essa questão dessas mudanças. Algumas empresas já aplicaram essas mudanças, né? É importante que você veja, ele vai de uma maneira um pouquinho mais ampliada mostrar para vocês essas mudanças da versão de 2008 para a versão nova agora de 2015. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre ISO 9001, versões 2008-2015. Espero que tenham gostado, visite nossas redes sociais e até a próxima.